É a chance para a equipe pernambucana se igualar no marcador. Atenção, tá lá! Gol do Sport Dedé! Lá vai Edmundo, tá lá! Gol do Vasco! Edmundo acompanha mais pelo lado direito. Aí a chance, saiu o Márcio, saiu o Bosco e o gol do Vasco. Ele vai mandar o time pra cima. Olha aí, Paulo Henrique partiu, bateu, tá lá. Gol do Sport. Olímpico em Porto Alegre, Grêmio e Vasco. Guilherme se antecipou e fez 1-0 Grêmio. Sérgio Manuel desviou de cabeça, a bola sobrou para Guilherme marcar de novo. 2-0. Zé Alcino não perdoa o erro da zaga do Vasco. Grêmio 3-0. Que golaço! Edmundo cruzou, Ramon descontou de cabeça. Grêmio 3, Vasco 1. 27 segundos, Edmundo escreve o primeiro recorde, o gol mais rápido deste brasileiro. Claro que com uma ajuda do goleiro Adnan. No primeiro tempo, apenas este gol. Segundo tempo, depois da entrada de Mauricinho no Vasco e a expulsão do zagueiro Balu do União, começa o show de gols. 23 minutos, Edmundo invade a área e faz 2-0. 27, outro de Edmundo, este um golaço, 3-0. 1 minuto depois, mais uma falha do goleiro Adnan e mais um gol de Edmundo, quarto dele e do Vasco. 34 e Edmundo de novo, 5-0. O atacante ainda perde um pênalti. Para terminar, 44 minutos. Edmundo completa a goleada com um belo gol, o 11º dele no Brasileiro. Final, Edmundo, ou melhor, Vasco 6, União São João de Araras 0. Edmundo não conseguiu apenas chegar à artilharia do Brasileiro ao lado de Dodô do São Paulo e Christian do Inter. Ele agora consegue também um recorde. É o jogador que mais fez gols numa partida no Campeonato Brasileiro. O difícil é falar com o protagonista do espetáculo. Afinal, desde o episódio em que chamou o juiz de Paraíba no jogo contra o América de Natal, Edmundo não dá entrevista. Tudo bem, o torcedor não quer papo. Quer ver é gol. Uma boa tarde para você. Segundos de jogo. Chute de Wesley, gol do Vitória, o gol mais rápido do campeonato. Edmundo toca e Pedrinho completa, 1-1. Wesley desempata a partida, Vitória 2-1. Edmundo invade a área e é derrubado, pênalti. Ele mesmo bate e se junta a Dodô na artilharia com 12 gols. Falta da esquerda, Preto por cobertura, Vitória 3-2. Rubens entra na área e chuta colocado. Vitória 4, Vasco. Noite de festa em São Januário e o Vasco testa o seu comando. Lopes, testa aí, vê se tá bom. Suspenso, o técnico Antônio Lopes fica longe do campo, ao contrário de Celso Rotti do Inter. Mas a zaga colorada não prestou. Ramon cobra a falta e o zagueiro Odivan cabeceia. A comemoração vascaína dura só um minutinho. Arilson cruza e Christian coloca mais uma vez a cabeça no lugar certo. O 12º gol dele, que pega Dodô do São Paulo e Edmundo do Vasco na artilharia do campeonato. Depois dos gols, Odivan e Christian duelam em campo. Mas quem brilha no segundo tempo é o garoto Felipe Alvim, de 18 anos. No primeiro jogo dele no Brasileiro, um chute. E com a ajuda de Christian, o primeiro gol como profissional. Sempre estou esperando a chance. A hora que apareceu, abriu, eu chutei. Graças a Deus consegui o gol. Depois de uma falta violenta em Arilson, Juninho ainda é expulso pelo árbitro Oscar Godoy, que sai de campo xingado e escoltado pela polícia.
O Vasco mantém uma invencibilidade de 16 jogos em São Januário. E o Inter, que liderou o campeonato por várias rodadas, sai do Rio com a terceira derrota consecutiva no campeonato. Nosso time está bem, está correndo, mas o importante é estar pintando a oportunidade para fazer gol. É só ter tranquilidade que é bola. Em São Januário, Vasco e Paraná. 6 minutos, Eleomar abriu o placar para o Paraná. No início do segundo tempo, Evair lançou Edmundo, que tocou na saída de Regis, 1-1. Escanteio para o Vasco. Mauro Galvão virou o placar, 2-1 Vasco. Edmundo para Evair, que fez o terceiro do Vasco, 3-1. De pênalti, Edmundo fechou a goleada e é um dos artilheiros com 14 gols. Vasco 4, Paraná 1. Portuguesa e Vasco no Canindé. Rodrigo recebe na direita, entra na área e bate cruzado. Portuguesa 1-0. O Vasco reage. Edmundo rouba a bola, engana o zagueiro e acaba fazendo um belo gol. 1-1. Edmundo é o artilheiro isolado do campeonato com 15 gols. No último minuto, Ramon cruza. Luiz Cláudio cabeceia e garante a vitória do Vasco de virada. Portuguesa 1, Vasco 2. Colorido no céu, onda na arquibancada de uma torcida confiante, bem diferente do técnico do Palmeiras. Você acha que o campo pesado ajuda o Palmeiras? Não vejo. O Vasco conhece melhor o campo, o Vasco leva vantagem. 43 segundos de jogo. Edmundo prova que conhece mesmo o gramado, as poças de São Januário. A bola atrasada pelo lateral Júnior para no campo encharcado. O atacante aproveita e marca o 16º gol dele no campeonato. É o artilheiro isolado. O caminho é mesmo pela direita. Aos 6 minutos, Juninho chuta de trivela quase sem ângulo. O goleiro Marcos esperava o cruzamento. 38º gol do Vasco, que segue como o melhor ataque da competição. O técnico Luiz Felipe esbraveja tentando arrumar o time. Antônio Lopes, suspenso, assiste tudo de camarote. O ataque do Palmeiras pouco ameaça Carlos Germano e a pequena torcida verde elege um vilão. Quem tá matando o nosso time é o Viola. Ele volta pro Corinthians logo. O Viola tá mortão, velho, mortão. No segundo tempo, depois da expulsão do zagueiro Odivan, o time paulista reage. Aos 22 minutos, Edmilson chuta colocado no canto esquerdo de Germano e faz 2-1. Por alguns minutos, o Palmeiras toma conta da partida. Mas o dono da noite é Edmundo, que deixa a zaga palmeirense em pânico toda vez que pega na bola. O Vasco continua invicto jogando em casa. 7 vitórias e um empate. E depois de 5 anos, finalmente consegue vencer o Palmeiras em campeonatos brasileiros. Os fogos que iluminaram a noite de chuva antes do jogo teriam mais sentido depois do apito final. Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. Edmundo cruzou da direita, Juninho livre e fez 1-0 Vasco. Luizinho do Atlético Paranaense pegou uma sobra e empatou 1-1. Evair cruzou, Edmundo subiu com o braço direito levantado e fez o gol da vitória. Os jogadores do Atlético dizem que foi com a mão, mas o árbitro Fabiano Gonçalves validou o 17º gol de Edmundo no campeonato. Vasco em segundo no Brasileiro 2, Atlético Paranaense 11º 1. Bola entre as pernas do Cleison, ela chega no Ramon, o Felipe ficou no chão, o Edmundo recebe na intermediária, limpou o lance, mais um drible, lá vai o Edmundo, agora o ataque está levando vantagem na hora do cruzamento. Não chega o Ramon. Foi uma das poucas vezes que o Edmundo conseguiu a arrancada e levar vantagem sobre os marcadores. Veja como ele foi deixando para trás. Ele, Velton, Fabinho, também ficou o Gustavo e veio o cruzamento. Quando ela pingou aqui, o Ramon não tinha chegado. Porque na hora do contra-ataque ele sai na velocidade.
Edmundo recebeu. Passou pelo João Carlos, levou a bola para o pé esquerdo. Já tinha de novo um jogador do Cruzeiro na cobertura. De escanteio, 0-0 no jogo. Juninho bate pro gol de... Vai girando ali o Kleber, protegendo, abrindo para Guilherme. Ele olha para a área. Fica apenas ameaçando cruzar, ensaia a finta agora. Para lá, para cá, bola para o Kleber, que foi puxado, levou a falta de vencida para batida e gol! Puxado pelo Luizinho, leva a falta de vencida, limpa para bater forte de esquerda, o Germano cai, ela passa por ele, toca na trave e morre na rede vascaína. Mas Edmundo fez desviando a falta cobrada pelo Juninho. Que mora, com certeza, deve ter um ninho aqui no Couto Pereira, insiste em ficar ali na zona da grande área. Olha aí a complicação, olha o gol, Edmundo bateu, tá lá! Furada do goleiro Edilson! Da Gama, aos 35 do segundo tempo, Edmundo faz o 19º gol dele no Campeonato Brasileiro e faz a festa da galera do Vasco. Foi a primeira jogada dele. Edmundo, que pareceu impedido. Bandeira não marcou, ele chega sozinho, tirou do Edilson, patinou, mas agora vai, tá lá. Edmundo! 3-1 aos 40 minutos do segundo tempo. $47 mil torcedores, a maioria do Vasco, que em coro grita o que mais quer ver. Edmundo na defesa, Edmundo na lateral, Edmundo no ataque, marcado em cima pelo zagueiro Gonçalves. O Vasco domina o primeiro tempo e nem parece que é o Botafogo que precisa da vitória para seguir com chances de classificação. Mas no momento em que o time vai à frente, o Vasco aproveita o contra-ataque. E em vez de Edmundo, é seu companheiro, Evair, quem faz 1-0. Como em todas as partidas, a gente está se empenhando. Às vezes tem oportunidade igual, às vezes não. No segundo tempo, o Botafogo muda o esquema e pressiona. Só que o Vasco continua aproveitando os contra-ataques. Edmundo quase marca, a bola bate na trave. O desespero do técnico Carlos Alberto Torres. O Vasco, líder isolado, vence o clássico por 1-0. Já o Botafogo agora não depende só dele para conseguir a classificação. Além de ter que vencer os 3 jogos que faltam, ainda precisa torcer por uma combinação de resultados. Agora vamos torcer. Não depende só de nós. Mas se jogar com essa vontade que o time jogou, eu acho que a gente pode chegar lá incomodando os outros aí. Criciúma e Vasco no estádio Heriberto Rilse. Logo aos 9 minutos, Edmundo deixa Ramon livre para fazer 1-0 Vasco. Edmundo bate falta com perfeição. É o segundo do Vasco, 2-0. Reação do Criciúma no segundo tempo. Flávio fica na cara do gol e desconta. Vasco 2-1. Agora Magno Alves faz boa jogada e chuta no canto. É o gol de empate do Criciúma. 2-2. Nova reação do Vasco. Edmundo cruza. Evair escora e Ramon completa. Vasco 3-2. Escanteio para o Vasco. Edmundo acerta de cabeça. Ele segue liderando a artilharia agora com 22 gols. Vasco 4-2. No fim, o Criciúma desconta. Flávio toca para Magno Alves, que dribla o goleiro e marca. Final Criciúma 3, Vasco 4. O Vasco lidera ao lado do Internacional com 48 pontos. O Criciúma continua na zona do rebaixamento com 23. Expectativa antes da partida. Será que o torcedor vai repetir as cenas de vandalismo do jogo contra o River Plate? A dúvida maior está no campo. Edmundo vai ser racional ou mais uma vez vai perder a cabeça? Resposta antecipada. O torcedor se comportou. E Edmundo também, preocupado com a convocação para o amistoso da seleção. Foi dele o primeiro gol depois do cruzamento de Maricá e da falha de William Anden.
Vasco 1-0. Depois do lançamento de Pedrinho, o juiz marcou o pênalti do goleiro em Edmundo. O atacante bateu e fez seu 24º gol disparando na artilharia do campeonato. Você levaria o Edmundo para a seleção? Olha, eu levaria. Levaria porque eu acho ele um craque. No começo do segundo tempo, Edmundo e o Vasco se acomodaram e o Bahia diminuiu. Carlos Germano chegou a defender a cobrança do pênalti de Lima, mas na sobra, Guga marcou 2-1. Aos 35 minutos, Sorato tranquilizou a torcida com um gol de cabeça. Final Vasco 3, Bahia 1. Com a vitória, o Vasco garante por antecipação o primeiro lugar na primeira fase, uma vantagem que pode fazer diferença no quadrangular. Vai ter uma regalia aí nas finais, quer dizer, decidir em casa os 3 últimos jogos e também em caso de desempate, quer dizer, 2 equipes nesse quadrangular terminam empatadas em número de pontos, entra o Vasco, porque foi o primeiro colocado e fez a melhor campanha. Vasco e Atlético Mineiro fazem o jogo dos classificados para 6 mil pagantes em noite de chuva no Maracanã. A torcida do Vasco tem vários motivos para estar satisfeita. O time é o líder, tem um ataque mais positivo e o polêmico artilheiro do campeonato. Não fosse por um detalhe, a felicidade seria completa. A felicidade completa é a convocação do Edmundo. Acorda, Zagallo! O Zé Galo está de ranheta com ele não pode fazer isso. Porque ele ainda vai ficar responsável, que a torcida vai se virar toda contra ele com muita razão. Elogios até de um ex-artilheiro vascaíno. Bom, eu acho que ele hoje é o número 1, né? Tenho certeza que para as próximas Edmundo vai estar dentro. Pendurado com 2 cartões amarelos, Edmundo tenta arrumar um motivo para receber o terceiro e ficar zerado na fase final. Fora da seleção por indisciplina, ele parece ignorar o aviso de Zagallo. Não dá para entender o Edmundo às vezes. Baita jogador, mas só que ele não joga só pensando na bola, ele joga prejudicando a gente. Evair quer jogo, não confusão, e faz o primeiro do Vasco. Depois do cruzamento de Pedrinho, marca o segundo. Em contraste com o antifutebol de outros jogadores. Marques e Edgar do Atlético e Luizinho do Vasco são expulsos por entradas violentas. Edmundo finalmente consegue o terceiro amarelo. Tomara que daqui para frente ele só se preocupe com o futebol.